Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início então à nossa palestra todas as quartas-feiras. Sejam todos bem-vindos, vocês que nos assistem de suas casas. Então vamos dar início aqui ao nosso hino da casa, como fazemos todas as quartas-feiras, para iniciar aqui nossa harmonização. Vocês que souberem daí, nos acompanhem. Vamos lá. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar. A nossa alegria maior é a dor do irmão minorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. Inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. Esperança, fé, caridade, indulgência, perdão e amor. São esses os sentimentos que buscamos com muito ardor. Venha conosco somar nessa caravana de luz, a falange de São Francisco, que nos protege e conduz. A falange de São Francisco, que nos protege e conduz. Agradecemos a Deus a graça concedida de podermos servir nesta seara bendita. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. Inesgotável fonte de amor, fonte findável de luz. Então vamos dar agora início à nossa leitura do Fonte Viva com a nossa irmã Letícia. Seja bem-vinda, Letícia. Boa noite. Boa noite a todos. Então vamos iniciar a nossa leitura do Fonte Viva, item 6. Aceita a correção. E, na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas leiras retificadas brotam flores e frutos deliciosos. A árvore, em regime de poda, perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeando-se. Todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustez, habilitando-se a beleza e a fartura. A água,
humilde, abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento, alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas, naqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, de conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-na sob constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. O problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Exterioriza-lhe a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge, revestida de acúleos ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Bom, então a leitura vem nos falar de aceitação e correção. E logo no início ela nos dá exemplos bem simples para que a gente possa refletir sobre essa temática. E aqui ele nos coloca o exemplo de uma árvore, né? Que já às vezes velha, às vezes com folhas secas, para que a gente possa fazer essa árvore renascer, essa árvore florir, a gente precisa podá-la, né? E nesse processo de poda, ela perde reservas de seifa, ela fica às vezes com pouca folhagem, com aparência ruim, mas logo depois de semanas, vem a beleza, vem a fartura, vem a folhagem verde, as flores, os frutos, né? E aqui a gente começa a refletir sobre a importância dessa correção, sobre a importância dessa dor. A gente também pode comparar a nossa experiência aqui no planeta Terra, enquanto encarnados, como uma escola, né? Nenhum de nós aqui somos seres evoluídos, né? Não somos seres evoluídos, estamos ainda engatinhando, estamos em processo ainda bem rastejando nos nossos aprendizados aí de amor. E quando a gente pensa numa escola, né? Quando pequenina a criança vai, ela entra no maternal, ela passa pela educação infantil, passa pelos anos, né? Chega no ensino médio, e aí, se for da sua vontade, ela vai para o ensino superior e assim em diante. E assim é a nossa jornada aqui na Terra. Não tem como a gente nascer, sair lá da educação infantil e ir para o ensino médio. A gente não tem como pular etapas. A natureza, ela não dá saltos. Então, a gente precisa passar, né, por processos evolutivos, e cada experiência nossa enquanto encarnado é uma etapa, é um processo, né? É um processo lento, é um processo gradual, né? Quando a gente pensa numa escola, quando a gente pensa numa sala de aula, a gente pensa em crianças que vão ali fazer provas, vão fazer atividades avaliativas para saber se eles aprenderam, né, os conteúdos. E quando a gente pensa na nossa experiência enquanto encarnado, a gente também tem provas diárias, algumas provas mais difíceis, mais longas, outras mais rápidas.
E são nessas provas em que a nossa fé é testada, a nossa paciência, a nossa resignação, a forma de encarar, né, a forma de tentar resolver os nossos problemas. Isso tudo faz parte do nosso aprendizado. A Terra, né, o planeta em que a gente vive, é de provas e de expiações. O nosso mundo é um mundo de provas e expiações. Então, a dor, o sofrimento, os desafios, eles fazem parte da nossa jornada. Nós estamos aqui, sim, para passar por situações que nos levem ao nosso amadurecimento espiritual. Sempre que a gente pergunta ou que a gente conversa, né, com as pessoas e questiona como foi que você chegou à casa espírita, né? E se a gente fosse perguntar como é que você chegou ao Amigos do Bem, né? E a grande maioria das pessoas, ela responde que foi pela dor, né? Foi diante de um momento muito difícil, foi diante de um sofrimento, de uma perda muito grande, que chegou aqui, que também é o meu caso. Quando eu vim à casa espírita, quando eu vim ao Amigos do Bem, eu vim por um problema de saúde, né, que eu estava passando, e pouquíssimos são aqueles que vêm pelo amor, né? Então a gente chega aqui, às vezes também em outras casas cristãs, numa igreja, num templo, né? A gente chega, né, levando ali um fardo, né, pesado, e a gente busca auxílio, e a gente busca ajuda, né? E aí aparece o título: Aceita a correção, né? Aceitação, né, dessa correção, dessas correções, dessas experiências que nos são colocadas diariamente, já que ainda temos muita dificuldade de aprender com o amor. E quando a gente pensa nessa dor, alguém pode pensar, mas se eu tenho que passar por isso, se eu estou passando por isso, então eu vou ficar aqui, eu vou ficar sofrendo, eu vou ficar me lamentando, né? Já que eu tenho que passar, já que é uma experiência para o meu engrandecimento, mas na verdade essa situação ela aparece para que você possa reagir, para que você possa buscar alternativas de tentar resolver aquela situação, gerando muito aprendizado. Então a inércia, ela não resolve. Ficar de braços cruzados não resolve, né? O que resolve é você tentar refletir sobre, de fato, que tipo de aprendizado e que tipo de lição você pode tirar diante daquela dificuldade, né? Muitas vezes a gente se questiona muito, né? Senhor, por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa perda, por essa dor? E muitas vezes a gente não vai encontrar respostas, né? A gente não vai entender, né, o porquê. Até porque muitas vezes as causas nem estão nessa existência, estão em existências passadas, encarnações passadas, né? E que nós não carregamos essas memórias. Então a gente muitas das vezes não consegue entender. Algumas vezes a gente até consegue ao longo do tempo, outras a gente não consegue. Então se envolver nessa onda de raiva, de ódio e de revolta só nos vai prejudicar cada vez mais o nosso processo evolutivo, porque Deus não coloca nada em nosso caminho que a gente não tenha condições de superar. Se a gente está passando por aquela dor, por aquela provação naquele momento, é porque nós temos condições de sair e porque nós precisamos tirar proveito daquela lição. Então, que sempre diante de uma dor, de uma dificuldade, a gente possa dizer: Senhor, o que Tu queres que eu aprenda com essa lição? O que Tu queres que eu reflita nesse momento? Quando a gente se envolve pela revolta, nós ficamos cegos e somos envolvidos pela raiva, pelo ódio, e não conseguimos, com essa energia, entender todas as lições que aquela experiência pode nos dar. A calma, a fé, a resignação são os caminhos para que a gente possa buscar um entendimento e um aprendizado. Se a gente não aprender nada com lições dolorosas, mas lá na frente nós passaremos por outra.
Porque a gente está aqui para aprender. A gente está aqui para buscar o nosso aperfeiçoamento. Então, se a gente passa por um momento de dor profundo, por uma aflição, e a gente não consegue aproveitar aquela oportunidade, mais adiante nós estaremos de novo vivendo alguma coisa ou alguma situação para que a gente possa aprender a lição que nos foi dada. E é muito interessante quando a leitura nos coloca: não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. Então, que a gente não perca todas as experiências que são colocadas em nossos caminhos, né? Tudo tem uma razão de ser, por mais que às vezes a gente não entenda. Então, toda experiência que a gente está vivendo e que a gente está passando, ela tem uma razão de ser. Muitas das vezes a gente não consegue passar por esses momentos com calma, com leveza, com serenidade, né? E isso nos prejudica muito. Então, que a gente possa conseguir atravessar esses momentos, né, sustentados na fé, sustentados na oração, no bom ânimo, né? E a leitura ela encerra colocando que a dor, o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Então, que a gente possa aproveitar cada oportunidade que nos foi dada, que nos é dada diariamente, né? Com as nossas experiências e com as experiências daqueles que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes a gente está tão imerso e tão envolvido naquela situação que estamos passando que a gente não consegue olhar para o nosso irmão que está do lado. E que muitas das vezes está passando por um desafio tão grande ou maior que o nosso. Então, às vezes, a gente sempre acha que a nossa dor, o nosso problema, o nosso egoísmo é tão grande que até nisso a gente acredita que a dor que a gente atravessa, o momento difícil que a gente atravessa, ele é o maior de todos, né? Ninguém está passando por nada parecido. Quando, na verdade, quando a gente olha para o lado, quantas e quantas pessoas estão passando por momentos tão desafiadores como o nosso, né? E que a gente está ali também para ajudar, né? Quantas vezes a gente está envolvido em situações difíceis e a gente coloca um pouco do nosso tempo para ajudar o nosso irmão e aquilo é revestido para nós como um bálsamo, né? Acalmando o nosso coração, serenando a nossa mente, né? Como é bom se doar, como é bom poder ajudar, como é bom poder ser útil. E muitas das vezes, quando a gente se propõe a isso, a gente acaba até vendo que o nosso fardo ele é tão pequeno, que a nossa dor ela é tão pequena diante daquele irmão que está do nosso lado, e muitas das vezes a gente consegue ir superando o que nos é colocado com mais facilidade. Então, que nós sejamos úteis, né? Que nós sejamos instrumento de Deus na vida dos outros. Assim como nós clamamos a Deus a todo instante quando estamos passando por momentos difíceis. Senhor, me auxilia, nos auxilia. Então, Deus sempre vai colocando anjos em nossos caminhos. Sejamos anjos também. Sejamos instrumento de Deus na vida de outras pessoas, né? Que estão caminhando ali do nosso lado. Às vezes é uma mensagem, é uma palavra amiga, é alguém que precisa do nosso abraço, do nosso conforto, né? Tão perto de nós, e a gente não é capaz de enxergar. Sejamos úteis, sejamos luz na vida dos outros, né? E que possamos aceitar, como nos diz a lição dessa noite, as correções. Que possamos ter aceitação diante das dificuldades que nós passamos, né? E possamos entender que tudo isso faz parte do nosso processo evolutivo. Que saibamos aproveitar cada oportunidade, cada momento de dor e sofrimento. E que possamos sair de cada um deles mais fortes, com mais fé, com mais força, mais paciência e mais luz. Então, que possamos fazer o nosso momento de oração nesse momento, que possamos nos concentrar, que possamos fechar os nossos olhos, imaginar uma luz imensa sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Você que está em casa, possa imaginar a sua casa cheia de luz, cheia de bênçãos. Senhor Deus, Pai amado, Mestre querido, te louvamos, te agradecemos por todas as oportunidades, Senhor, que Tu colocas em nossas vidas, por toda a dor
que vem nos trazer muitos aprendizados. Senhor Deus, que tu possa, Senhor, ter misericórdia de nós, nas nossas imperfeições, e possa, Senhor, estar sempre conosco, nos conduzindo, nos abençoando, nos guiando e nos livrando de todo mal. Pai amado, Mestre querido, que tu possa permanecer conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. E agora nós iríamos estudar um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo com nosso irmão Paulo Lemos. Boa noite a todos, a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Obrigado, Letícia, também, pelas nobres palavras, trazendo também a continuidade da lição, né? E hoje, antes de começarmos a lição, se alguém quiser, pode colocar um copo com água na sua residência, para que essa água seja fluidificada pela espiritualidade. Tá? Então, na hora da oração, a gente vai fazer essa mentalização, para que chegue até o seu lar, essa energia pode curar, amenizando as dores. Então, a lição da noite de hoje, o que nós temos está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Fé Transporta Montanhas. E hoje nós temos a lição que trata sobre o tema A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade, que é uma mensagem que foi dada por José, o espírito protetor do médium, que recebeu em Bordeaux em 1862, na França. Então vamos lá fazer a leitura. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá esperança de ver cumprir-se as promessas do Senhor, porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor, porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis? E por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus. Desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente
não têm senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-los aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e de belo, em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas não inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-los. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Muito bem. Essa lição de José, ele nos coloca assim muitas características, né, da fé. Da fé, ele primeiro coloca a situação de que a fé é a mãe da esperança e da caridade. E além disso, ela que desenvolve, né, todas as outras virtudes. Porque sem ela não se sustenta. Nenhuma outra virtude fica difícil de sustentar. E é bem verdade, né? Ele também coloca que ela deve ser ativa, ou seja, não merece aquela compreensão de que basta ter uma compreensão da fé e que você confirma uma crença, tipo, eu creio em Deus, mas se você não demonstra, não se traduz numa fé verdadeira, porque ela precisa de obras. O mestre muitas vezes já coloca em suas lições sempre que a fé verdadeira ela precisa de obras para ser demonstrada, né? E durante muito tempo, muitas religiões, elas colocavam como condição para você ser daquela crença a aceitação de uma fé, para você respeitar os dogmas, né? E muitas vezes esses dogmas, eles, como dizem a própria palavra, ela não merece um esclarecimento, né? Isso foi durante muitos e muitos anos aceito, tipo a crença do céu, do inferno, né? Como muitas religiões pregavam, que pregam ainda, e muitas vezes sem um esclarecimento. Não se poderia questionar, porque são dogmas, deve ser aceito porque são da divindade. Mas só que isso não condiz com a evolução do homem, né? O homem passou a um período em que saiu daquela era onde existia muito obscurantismo, né? Muitas coisas que diziam ser segredos da divindade não poderiam ser devassadas pelo homem, porque eram dogmas, né? Então não merecia a compreensão, mas a aceitação cega. Mas isso, com a vinda do Espiritismo, né, com a doutrina espírita,
o Espiritismo chegou numa época em que o homem estava passando por um período chamado de positivismo, né? Positivismo lá de Augusto Comte, né? Que prega sempre aquela ideia de que penso, logo existo, né? Que nós temos que saber por que estamos fazendo a mesma coisa do Kant, né? Que trouxe esse racionalismo, né? A lógica. Então, seria muito difícil o homem aceitar uma crença como antes. E veio a doutrina espírita com as manifestações iniciais, né? Com as manifestações físicas, principalmente as mesas girantes, né? Que são os fenômenos iniciais que chamaram a atenção de todo o planeta, né? Principalmente na França, né? E algumas cidades da Europa. Passou a ser até um motivo de diversão. Isso porque era uma fase de chamar a atenção para o fenômeno que existia a ser estudado ainda. E foi justamente por esses fenômenos que Allan Kardec, ainda conhecido como o professor Rivail, né? Ele, um conhecedor de muitas ciências, um doutor, né? Ele teve essa audácia de buscar saber que fenômenos eram aqueles, né? Então, a partir daí, do diálogo com o mundo espiritual, através dos chamados médiuns, foi possível construir uma série de questões que trabalhou desde temas filosóficos da existência do ser, de Deus, da moralidade, passando por diversas etapas da compreensão humana, da ciência daquela época e muito mais de conhecimentos que ainda estamos compreendendo, do futuro, no caso, né? E a partir dessa compreensão foi codificada a doutrina espírita, né? E um dos dogmas acabaram de ser desfeitos, que era aquela crença em que você não precisa saber o motivo, e dessa vez não. Todos os esclarecimentos eram dados, todas as dúvidas eram tiradas e eram instigadas para que fossem também esclarecidas e muitas vezes para serem rebatidas, porque o Allan Kardec sempre buscava essa necessidade de deixar bem à vontade a todas as pessoas para que questionassem realmente aqueles princípios da doutrina, como a crença no Deus único, né? A reencarnação, né? A pluralidade das existências, dos mundos, dos habitados, uma série de princípios que até hoje a doutrina visa esclarecer os fenômenos que ocorrem no mundo espiritual e o mundo físico, sabendo dessa influência que existe. E uma das frases que ele coloca é que a fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a fé inabalável, ela se sustenta em conhecimentos com bases sólidas, como diz a lição aqui de José, né? Que devemos construir essa base, porque ela pode ser, se ela for frágil, ela pode ser abalada. Por isso que muitas vezes, quando nós não compreendemos os princípios da doutrina, podemos cair em armadilhas de sofismas, como ele diz, né? Que são falsas premissas lógicas que tendem a uma falsidade, né? Então é isso.
a base que ele coloca, a fé, é despertar todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. Então, tudo que gera essa condução do homem ao bem é consequência da fé, né? A base da regeneração que ele fala. E essa regeneração que se trata é justamente a mudança do nosso estado atual para um estado melhor, um estado de perfeição, um estado de moralidade mais adequada com a espiritualidade superior. Então, a fé tem esse papel, né? E ele coloca, a fé tem que ser mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, né? O que mais? Ele prega que é pelo exemplo que a fé ela tem sua maior força, né? Já que a obra que é a sua causa mais nobre, né? E a esperança, ela nos dá aquela inabalável certeza dos acontecimentos. E realmente, quando nós compreendemos todos esses princípios que a doutrina espírita nos coloca, a partir deles nós podemos compreender a lógica do universo, a lógica da vida, e sabermos que os acontecimentos que passamos são vicissitudes, é claro, mas que todas elas têm uma finalidade suprema, que é a nossa melhoria, mesmo que ainda não compreendamos os seus efeitos imediatos. Porque nem sempre o mal que nós chamamos pode não ser um mal, pode ser um bem, pode ser um livramento, como se diz, né? Às vezes acontece muitos fenômenos na nossa vida que acabam que nos conduzem a um outro caminho, que é aquele que nós não imaginávamos, mas que seria um caminho divino melhor. Assim como existe também a questão da programação espiritual da nossa vida, né? Pois todos nós temos ela. E, assim, ele coloca ainda que devemos amar a Deus. Ele coloca assim, devemos amar a Deus, mas sabendo por que amamos a Deus. Ou seja, nós sabemos que muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, é claro. Então, como amar a Deus sabendo que estamos passando por dores, por muitas vezes que nós não temos condições de entender de imediato? Aí o que vem? A fé ajuda a passar por esse momento, através da oração, através da persistência, da crença na bondade divina, ou seja, o pensamento positivo. Tudo se supera, né? E é por isso que eu também trouxe aqui esse livro Vinha de Luz, também da série Fonte Viva, do Coleção Fonte Viva, onde o Espírito Emmanuel, ele tem duas lições que ele trata sobre a fé. É a lição 40 e a lição 92. Eu vou ler só um trecho de cada uma. Na lição 40, ele trata sobre a fé. Ele diz assim: a sublime virtude é construção do mundo interior, ou seja, da fé, né? Em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Aí então ele diz o seguinte: essa fé tem que ser construída no mundo interior, ou seja, não é num templo religioso que a fé vai ser encontrada, é dentro do seu coração, da sua intimidade, que ela é construída. E quem vai funcionar como esse construtor? Nós vamos construindo a partir das nossas experiências. Nós seremos o orientador, o engenheiro, o operário de si mesmo. Então todos nós temos essa capacidade e essa obrigação de construir a nossa fé. Ela é construída. Eu não tenho capacidade de transmitir a fé para ninguém. Ela tem que ser burilada, né? Como diz.
E na outra lição, da 92, o objetivo da fé, ele trata-se também que o objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova, por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar segundo o Evangelho significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Ou seja, existe esse objetivo da fé, né? Essa salvação que ele coloca é justamente a salvação quando Deus coloca que nós temos de nos elevar, nos purificarmos e sublimar através de tudo que nos acontece. É aproveitar os acontecimentos e aplicar a fé. A fé, ela tem essa intencionalidade, iluminando o espírito para a vida eterna, como ele diz, né? Então, sempre iluminando, sempre compreendendo essa finalidade da fé. Então, a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, ela sempre nos dá essa certeza de uma esperança de um mundo melhor, porque, por exemplo, numa vida espiritual, se você pratica a caridade, você tem a certeza de que só vai encontrar beneméritos, né, na vida posterior. E assim, nós concluímos essa lição da noite de hoje e agradecemos a todos aqueles que estiveram presentes aqui online e também aqui presencialmente. E agora vamos fazer a nossa oração, né? Então, fechemos nossos olhos, elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, imaginando uma luz sobre nós, uma luz sobre a nossa residência, sobre a nossa casa, iluminando também os locais onde costumamos ir, nosso emprego, né? A casa dos nossos parentes, aqueles lugares também que sabemos que precisam de luz, como os hospitais, os asilos e todos aqueles lugares de sofrimento. Possa receber, Senhor, a Tua luz, o Teu consolo, o Teu amparo, e que, Senhor, nos dá sempre a possibilidade de compreendermos as Tuas lições para aplicarmos na nossa vida, iluminados por a Tua fé que Tu nos dá, que ela possa ser construída, Senhor, diante de todos os momentos que passamos na vida. Te agradecemos, Senhor, te pedimos também que energize com as boas energias esses copos de águas que estão sobre essas mesas, esses lugares das casas de todos os seus filhos, Senhor, que possam receber Tuas bênçãos, todo o Teu amor, todo o Teu amparo espiritual. Possamos receber essa luz, esse amor divino que paira sobre nós, Senhor. Nós Te agradecemos pela vida, por mais um dia, por mais uma noite de estudo do Evangelho, estudo do livro Fonte Viva, que possamos refletir todas essas lições, buscando, Senhor, sermos melhores a cada dia, para sermos realmente considerados Teus filhos, Senhor. Nós Te agradecemos e Te pedimos a Tua permissão para darmos por concluído
o nosso estudo dessa noite. Assim seja. Queríamos agradecer a nossa irmã Letícia, o nosso irmão Paulo, pelas belíssimas palavras nessa noite de estudo, de aprendizado. E pedir a vocês que nos acompanhem de casa, que entrem no nosso canal lá do YouTube, se inscreva, curta e compartilhe, que assim você estará ajudando o nosso centro de uma certa forma. Tenhamos todos uma boa noite, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guie, hoje e sempre. Que assim seja.